Acho que a gente podia aproveitar e fazer um abaixo-assinado para a Rosa fazer uma palestra. O que vocês acham? Passou da hora, não passou? Passou da hora, né? Boa noite, queridos amigos. Sempre uma alegria estarmos juntos. Nosso tema hoje foi, como sempre, né, desafiante. A Rosa falou um negócio, olha, se eu for falar mesmo sobre essa mensagem, eu faço a palestra, né? Existe algum tema no Espiritismo que não deu uma palestra? Me digam. Qualquer frase que você pegar no Espiritismo dá uma palestra, dá um grupo de estudo, dá pano para manga, né? Dá pano para manga. E aí, como a gente gosta de desafios, né, Nicássia? Em março, o nosso querido Correio Fraterno lançou essa entrevista. Eu acredito que vocês leram, né? Afinal de contas, é a nossa revista aqui, o Correio Fraterno. Genética e mediunidade, eu escolhi então como tema. Apesar de ter sido em março, demorou um pouquinho, né, para eu pôr o tema, mas eu vou dizer uma coisa. Assim, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito, muito, muito empolgada por N motivos pessoais, né, por conta de falar sobre a mediunidade de uma forma tão científica como esse artigo está falando. Então, eu vou resumir um pouquinho aqui. Aqui foi essa entrevista, né, desse doutor aqui, médico, pesquisador, Alexander Moreira Almeida, é um psiquiatra, pesquisador, e ele se baseou em muitos estudos, muitos artigos para poder fazer isso, e ele pegou como base uma frase de Kardec que disse: a mediunidade tem um componente orgânico. Olha que interessante, a mediunidade mexe com o organismo, tem um componente orgânico, olha só. Então, antes de eu falar um pouco dessa entrevista, eu quero só colocar algumas coisas para nós assim. O que é ser médium? Então, nós espíritas falamos que todos somos médiums, não é assim? Todo mundo é médium. Aí, todos os espíritas que estudam o espiritismo falam: todo mundo é médium. E aí a gente, na sala de estudo, né? Aí fora da sala de estudo, eu não tenho mediunidade nenhuma, né? Eu conheço gente assim, eu conheço. Eu não tenho mediunidade nenhuma, a pessoa mais intuitiva que eu já vi na vida. Não tenho mediunidade nenhuma, não sei o que, não sei o que. Então assim, vamos aqui separar duas coisas. O que é técnico, mediunidade, todos somos médiums. E o que é dos leigos, vamos dizer assim, o que é dos leigos? Pessoas que não têm um conhecimento e que elas separam um médium de um não médium, dizendo que o médium é aquele que tem, vamos dizer, uma sensibilidade mais apurada. Então, o médium, esse termo médium, significa o intermediário, aquele que está intermediando alguma coisa. Nós vemos muito na televisão, né, quando os líderes mundiais aí se encontram, um fala russo, o outro fala chinês, o outro fala, né, sei lá, francês. Como que eles vão conversar entre eles? Se souberem a língua, ótimo, mas a maioria não sabe. E o que acontece? A gente vê isso muito na TV, né? Um líder aqui, outro aqui, no meio deles está quem? Quem? O intérprete. O intérprete. E o que o médium é? Um intérprete. O médium é simplesmente um intérprete. Ele escuta lá e põe aqui. Escreve no papel, né, seu Pedro? Escreve no papel, ou dá a comunicação, ou fala da intuição. Ele simplesmente está fazendo isso. O que acontece é que algumas pessoas têm uma sensibilidade um pouco mais, vamos dizer, mais apurada do que as outras. Então, alguns médiums não têm uma sensibilidade tão intensa, outros têm uma sensibilidade mais intensa. Vamos dizer que existem graus. E dentro desses graus é que o leigo vai dizer: esse é médium e esse não é médium.
Fica mais fácil assim pra gente? Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou usar aí a terminologia dos leigos, tá? Toda vez que eu falar em médium, nós vamos entender que nós estamos falando de pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada, ok? Só para ficar mais fácil, porque é o que está aqui na pesquisa. E lembrando, gente, que o Correio Fraterno, ele não é lido só por espíritas, ele pode ser lido por pessoas, né, de leigas e também eu acredito que vocês possam ter visto isso aqui nas redes sociais, porque eu vi essa matéria também no Instagram, eu vi. Aqui está dizendo que saiu Folha de São Paulo, Globo News, CNN, várias mídias colocaram essa pesquisa aqui, tá? Para entender um pouco do caráter dessa pesquisa. E para se ter uma ideia, existe pesquisadores de várias partes do mundo acompanhando essa pesquisa. Para a gente ter uma ideia da grandiosidade que é isso aqui, né? E que às vezes a gente passa batido, não percebe. Bom, então vamos começar agora falando da pesquisa, como que aconteceu essa pesquisa. Vamos voltar aqui lembrando que ele é um pesquisador. O que diferencia um pesquisador de um curioso? Um pesquisador tem método. Existem métodos para fazer pesquisas científicas, né? Eu tive a oportunidade de fazer na faculdade e às vezes a gente fica um pouco decepcionado porque estávamos esperando ter um resultado e o resultado é outro. Isso acontece. Mas tudo, gente, cada vírgula, cada coisinha tem que ser anotada e existe todo um método para se seguir que muitas vezes são padrões internacionais, essas metodologias. Então, para ele saber se realmente a mediunidade tem um componente orgânico, ele separou 54 médiums. Voltando, estamos falando num linguajar aqui de leigos, tá? Esses médiums tinham que ter algum critério para entrar nessa pesquisa. Esses médiums, eles eram tanto espíritas como eram umbandistas. Ele pegou das duas religiões. Tinha que ter mais de 10 anos de atividade mediúnica semanal, ou seja, toda semana, e dentro da caridade, não podiam ter remuneração para fazer esse trabalho. Então, 54 médiums assim. E para ter o grupo controle, o grupo controle é aquele que eles vão fazer um comparativo. Eles pegaram parentes desses médiums de primeiro grau. O que são parentes de primeiro grau? Na ascendência, os pais, pai e mãe, na descendência, filho, filha, e no colateral, irmãos, tá? Então, quando eu descobri isso, eu descobri que não existe primo de primeiro grau, como a gente fala, né? Não existe, os primos são de segundo grau. Por que ele pegou essas pessoas tão próximas? Porque fica mais fácil para o grupo controle. Só que com um detalhe, esses parentes de primeiro grau, eles tinham que ter também em comum uma vida muito parecida com a do médium. E faz todo sentido. Porque, gente, eu estou aqui pesquisando um médium que trabalha na caridade e vou pesquisar esse médium e comparar com o irmão dele que vive uma vida leviana. Não tem como. Então, eles precisavam ter vidas parecidas. E a surpresa é que eles encontraram, sim, uma alteração genética nesses médiums. 90% dos médiums apresentaram uma alteração genética num cromossomo tal que eles chamam de MUC19. E também na glândula pineal. Eita, glândula pineal, que já vem sido falada, conforme ele diz aqui, ó, glândula pineal. Tradições espirituais do Oriente, Descartes e muitos outros falam disso. Na década de 30, 40, André Luiz já vem falando das alterações da glândula pineal, né? E ele falava de uma forma que até então ninguém podia comprovar, até já citei isso aqui, que na década de 70, pesquisadores que não tinham nada a ver com o espiritismo,
comprovaram algumas coisas da glândula pineal que o André Luiz já falava lá na década de 30, de 40. Então, aos poucos, as pesquisas vão comprovando o que o nosso querido codificador Kardec já colocava, há mais de 150 anos atrás. E essas alterações também se deram num outro grupo de médiuns que eles pegaram para estudar. Pegaram mais 12 médiuns, estudaram e encontraram alteração genética nesses médiuns também. Uma faixa de 90%. E como ele diz, não significa que quem não tem essa alteração genética não possa ser um médium, como algum aqui não teve essa alteração e era médium. Mas é uma coincidência muito grande, 90% ter essa alteração, com detalhe, nenhum parente do grupo controle tinha essa alteração. Nenhum. Interessantíssima essa pesquisa, e eu fiquei muito empolgada quando eu vi essa pesquisa. Agora vamos falar do lado científico. A entrevista está toda aqui no jornal, no Correio Fraterno, em mídias sociais também aí, se quiser procurar vai achar, acho que pelo nome dele, né, Vladimir, deve encontrar pelo próprio nome, Dr. Alexander Moreira Almeida, Isso, e ó, o que fala aqui, ó, pesquisa abre portas para novos estudos. Isso aqui é o começo, é o início. Vamos então trazer isso aqui para o nosso Kardec, para o nosso Espiritismo. Né? O que Kardec disse sobre o Espiritismo? Espiritismo é o quê? Ciência, filosofia, religião. 3 caráteres. Quando nós falamos que o Espiritismo é filosofia, nós encontramos isso muito claro no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, se a gente for ver ali, tem um caráter filosófico muito grande. Quando nós falamos que o Espiritismo é religião, a gente precisa sempre ficar atento a isso, porque quando eu era criança, eu escutava falando que o Espiritismo não era religião, inclusive, né, acho que era um jeito de alguns católicos, né, a gente era católica, nossa família, de burlar, né, para dizer que não estava indo numa outra religião, porque o padre ficava lá falando, não pode ir outra religião, não pode ir outra religião. Então, acho que o jeitinho de burlar, né, vou lá no Espiritismo, mas não é religião, não, eles falavam seita, sei lá o que era que eles falavam, né. Eu era criança, não entendia muito, então para mim não fazia diferença. Mas assim, o Espiritismo é sim uma religião. E a gente precisa ter isso muito convicto. E quem ainda tem dúvida se o Espiritismo é uma religião, vai lá e pega o livro que é o Espiritismo. O Kardec escreveu aquele livro e no final do livro o Kardec deixa muito claro, Espiritismo é religião. Ele escreve com todas as letras isso. Até quando eu estava relendo esse livro, eu mostrei, né, para a Rosa, para o Adão, Espiritismo é religião. E nós temos também o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, que é prova maior que isso, que o Espiritismo é uma religião. E o Espiritismo é uma ciência. E o que Kardec falou? Desde o começo, se um dia a ciência provar que o que está escrito aqui nas obras não está certo, fique com a ciência. Kardec em algum momento falou, não, olha, eu sei e os outros não sabem. Por que ele não fez isso? Primeiro, porque ele não era arrogante. Segundo, porque ele era um cientista, ele era um pesquisador. O Kardec, ele não escreveu as obras baseado em achismo. Eu acho que é isso. Não. O Kardec, inclusive, nós temos notícia que ele recusou várias instruções, várias comunicações, ele recusou porque ele achou que tinha alguma coisa ali que não estava certo.
Teve método para fazer aquilo tudo. E o homem era uma máquina, né? Quantos anos ele levou para fazer toda a obra, Vladimir? Gente, o homem era uma máquina. 12 anos, do nada, do zero, para toda aquela obra. 12 anos, enfrentando dificuldades mil. A gente não faz ideia das dificuldades, ainda a revista espírita junto. Os centros de estudos, desde o começo do espiritismo, nós tivemos pesquisadores trabalhando junto com Kardec. Lombroso, Crookes, vários nomes de peso aí que trabalharam junto fazendo pesquisa. O Kardec não aceitava as coisas de graça. O espiritismo, ele não é uma imaginação. Ai, tive um sonho essa noite tão legal, deixa eu escrever aqui um livro. Não, não mesmo. Até porque nós sabemos que essas comunicações nem pelo Kardec foram recebidas por N médiums de lugares variados. E vamos lembrar que naquele tempo não tinha WhatsApp para os médiums bater um papo. Ô, gente, ó, vamos combinar aqui num grupo, vamos fazer uma lista de transmissão, né? E vamos aqui combinar, ó, todo mundo vai falar isso aqui para o Kardec, hein? Não, eles nem sabiam quem eles eram. Kardec também nem conhecia muitos desses médiums. E esses dias eu recebi uma bibliografia do Kardec feito vídeo, né? Muito interessante. Falou um negócio, agora uma parte, que Kardec deu voz às mulheres, né? O espiritismo deu voz às mulheres, porque de repente descobriu-se que a maior parte dos médiuns eram mulheres. E mulher não tinha valor nenhum na sociedade naquela época, né? E de repente muitas reuniões ali estavam girando em torno das mulheres. Então, o caráter científico sempre existiu, tanto lá como cá, aqui também, sempre teve pesquisadores. Eu me lembro bem de ter lido um antigo, eu nem sei de que época que é, faz tempo que eu li 2 livros dele que eu me apaixonei, Dr. Jorge André, que eu gostei muito dele. Então, assim, o caráter científico sempre esteve junto do espiritismo e o Kardec nunca teve a arrogância de dizer eu estou certo. Ele disse muito pelo contrário, com humildade. Se a ciência provar que isso aqui está errado, fique com a ciência. Mais de 150 anos passou. Conseguiram provar alguma coisa contra o espiritismo até hoje? Nada. Nada. Aí a gente pega aqui, ó, as pesquisas só reforçando uma frase de Kardec. Mediunidade tem componente orgânico. Uma frase que às vezes a gente estudando pode passar batido. Mas que para um médium, isso toca a alma. Porque o médium muitas vezes percebe que tem coisa diferente nele, que vai muito além, é diferente e não sabe explicar, né? Então, isso é muito legal, é muito interessante. Lembra que nós até comentamos aqui do que se chama MOB, Modelo Organizador Biológico? O que é isso? Quando vamos reencarnar, nosso perispírito organiza o nosso corpo físico. Nosso perispírito organiza o corpo físico. É claro isso para todo mundo? Ou é meio estranho? Então vamos lá. De acordo com as necessidades que eu preciso para minha reencarnação. Olha, Sônia, você vai precisar nascer cega. E eu sei que eu já fui cega. O meu perispírito organiza o meu corpo para que eu nasça desse jeito. Porque era a necessidade que eu tinha naquele momento, o que eu precisava naquele momento. E olha que coisa interessante. As pessoas que nascem com algumas deficiências, elas não desenvolvem uma sensibilidade diferenciada? Quem aqui já teve contato com pessoas cegas? Não é fantástico ver a sensibilidade que essas pessoas adquirem? Hoje em dia está acabando o dinheiro no papel, mas antigamente, né, que tinha muito, eles passavam a mão no dinheiro e sabia que dinheiro que era, que nota que era, qual o valor da nota.
Eu conheci uma pessoa que ela fez escola de artes e disse que tinha uma aluna na escola de artes que era cega de nascença e fazia escola de artes. Diz que ela só passava a mão no rosto das pessoas e ela desenhava o rosto perfeito. Diz que ninguém na sala desenhava um céu tão lindo quanto ela. E cega de nascença. Então, as pessoas vão adquirindo uma sensibilidade diferenciada. Surdos aprendem a dançar sentindo o som no chão. A vibração. A vibração que passa batido para nós. E para eles significa muito. Aprende a ler lábio. Até o pessoal aí de futebol, né, os técnicos, não sei o que, agora todo mundo se esconde, né, porque já tem muita gente lendo lábio, né. Então, tá, tem linguagem de Libras que, nossa, a gente vê aquilo também, fica fascinada de ver aquilo, mas as pessoas vão desenvolvendo uma sensibilidade diferenciada. Será que essa sensibilidade não modifica também alguma coisa dentro do organismo da pessoa? Então, eu escutei isso uma vez do meu mentor que sim, que a gente vai adquirindo isso como uma sensibilidade íntima nossa. Então, nós podemos falar de 2 tipos de mediunidade aqui. Uma mediunidade de empréstimo. O que é uma mediunidade de empréstimo? Por exemplo, um Arigó, pessoas que recebiam Dr. Fritz, pessoas que vêm com uma tarefa definida. Olha, você precisa dessa mediunidade para cumprir essa tarefa. Então, nós vamos te emprestar um dom, vamos dizer assim. Então, aquelas pessoas usavam aquele dom. Se usavam bem ou mal, aí cada um que responde por si, né? Ouvi pessoas, inclusive, que foram muito próximas de Chico Xavier, falando que o Chico teve muita mediunidade de empréstimo, mas pelo amor e a caridade dele, acabou virando aquisição. Ficou dele. Então, em geral, a mediunidade que nós temos, podemos dizer que foi adquirida com o tempo, com os perrengues que nós passamos ao longo das nossas vidas, né? Eu tenho certeza que eu fui cego e talvez mais gente aqui foi, e tantas outros perrengues, imaginando inclusive que nós passamos aí pela Idade Média, né? A gente imagina que era um povo que passava fome, sofrimento, frio. Essas pessoas vão ou não vão adquirir uma sensibilidade diferenciada? Claro que sim, gente, porque uma coisa é você estar no bem bom, outra coisa é estar passando por sofrimentos. Você é obrigado a aprender a driblar tudo aquilo, né? Então, isso vai criando uma sensibilidade em nós que a gente pode chamar com o tempo aí de mediunidade, vamos dizer assim. Nós aqui conhecemos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição, né? A mediunidade pode ser o 6º sentido? Nome de filme, hein? Aliás, é um filme fantástico, fantástico. Quem nunca assistiu, assista, porque é muito bom. A mediunidade é o 6º sentido nosso? Sim ou não, gente? Eu sei que tá tarde, tá todo mundo com sono, mas vamos lá. É ou não é a mediunidade o nosso 6º sentido? É claro que é o nosso 6º sentido. E será que ao longo das nossas vidas nós não vamos adquirir outros sentidos que a gente não faz nem ideia? Espíritos mais elevados não podem ter outros sentidos dos quais nós nem fazemos ideia? Quando nós pegamos lá o livro dos médiuns, que eu gosto demais do livro dos médiuns particularmente, né? Nós vamos ver ali o Kardec falando no começo, dando várias explicações, e ele falando que não existe o maravilhoso e o sobrenatural. Eu lembro que quando eu entrei no Espiritismo e comecei a estudar, e vi essa frase e falei, uau, gostei muito disso. Não existe o maravilhoso e o sobrenatural. E por que
maravilhoso saber que não existiu o maravilhoso e o sobrenatural. Por quê? Porque, gente, até então, as religiões colocavam as coisas como se fosse algo assim. Deus quis assim, aconteceu por sei lá o quê, né? E o Kardec vem e fala, não existe. Tudo é regido por uma lei. A lei divina, a lei do universo, a lei que rege tudo. Ela não abre exceção para ninguém. Para os belos olhos de ninguém, a lei não abre exceção. Ela vai ser igual para o seu Samuel, para a Rosa, para mim, para a Nicássia, para todo mundo que está aqui. A lei é a mesma. O que pode acontecer é ter coisas que nós não temos competência hoje para provar. Então, nós estamos aqui com um pesquisador que encontrou alteração genética. Daria para encontrar alteração genética quando Kardec começou, 150 anos atrás? Não. E aí podia até dizer, é algo maravilhoso, sobrenatural, e o Kardec vem e fala, não tem sobrenatural, não tem maravilhoso. Quando falamos aqui das casas assombradas, né? Não tem o maravilhoso, não existe o sobrenatural, tudo pode ser explicado. Talvez não tenhamos hoje instrumentos para provar determinadas coisas, mas tudo pode e poderá um dia ser provado. Os milagres, as coisas fantásticas, isso não existe. Ai, Sônia, você quebrou meu coração agora, porque eu achei que tinha acontecido um milagre da minha vida. Meu amor, o milagre é você ter fé, é você orar, porque nós já aprendemos, e a neurociência também ajuda muito o espiritismo. Quando a neurociência vem e prova que a oração modifica também o nosso corpo. A oração modifica a nossa saúde. A pessoa pode se curar através da oração. Sim ou não? A neurociência já tem provado isso? Então, se a oração, os nossos pensamentos nos curam, os nossos pensamentos podem nos derrotar e nos adoecer? E quem nos adoece? Quem é que faz com que a gente tenha doenças? Oi? É Deus? Coitado de Deus, né? Eu estou lendo pela 1000ª vez Pietro Baldi. Não sei, alguém aqui já teve a oportunidade, já leu Vladimir Pietro Baldi? Ele é muito bom, é um filósofo, né? Muito bom. Ele não é espírita, tá? Ele era mais para católico. Hã? É. Por isso ele foi excomungado. Você sabia disso, que ele foi excomungado? O Papa excomungou ele na época. E, né, ele, como ele era católico, talvez sensibilizou um pouco a alma dele, mas ele continuou escrevendo e é fantástico. E ele fala assim, Deus está no centro e tudo gira como um sol, tudo gira em torno de Deus. E quando nós resolvemos nos afastar, vamos virando aquele planeta que vai ficando cada vez mais frio. Quanto mais longe do sol, mais frio vamos nos tornando. O sol vai sempre continuar brilhando no centro. Decidir se queremos ficar longe ou perto é uma decisão nossa. Óbvio que nós, seres pequenos, que estamos começando nossa etapa evolutiva, estamos aprendendo, ainda derrapamos muito, né? Mas estamos buscando através do nosso esforço e nem que for aquele esforço meio de bêbado, né? Dar 2 passos para frente e 1 para trás, não importa, mas nós estamos indo de alguma forma. Então, nós temos
essa condição de buscar Deus. E como eu estava dizendo, quem nos adoece somos nós mesmos, pelos nossos pensamentos. Mas Sônia, eu já nasci assim. Então, meu amor, por que você nasceu assim? Porque não existe castigo. A própria obra aqui, Kardec, e se você pegar o Evangelho, Jesus está dizendo, não existe, Deus não é vingativo, não existe castigo. Nós simplesmente organizamos a nossa matéria. E se nós fazemos isso antes de reencarnar, por que aqui a gente também não modifica a nossa matéria? Olha a prova disso. Passa uma fase bem estressada. Um monte de coisa, deixa o estresse tomar conta. Quando passa isso, daí a pouco, não fica doente? Não é o comum isso acontecer? Passa uma fase super boa, todo mundo feliz, estou feliz, está todo mundo feliz. Quem que fica doente quando está feliz? É raro, né? Pronto-socorro tem gente na noite do Natal, na hora da ceia? Vazio. Depois que encheu a pança, comeu mais do que devia, bebeu mais do que devia, o pronto-socorro fica como? Lotado, não é? Por quê? Enquanto eu estava lá na celebração, todo mundo feliz, estava tudo bem. Hora que os excessos pesaram no organismo, é assim. E na nossa mente não é assim? É simplesmente assim. E tudo hoje está sendo provado. Até por quem não é espírita. Por exemplo, esse médico aqui, ele é espírita, né? Pelo que eu ouvi aqui. Algumas pessoas do espiritismo admitem o Pedro Paulo, mas ele tem uma série de divergências profundas, né? O Pires, por exemplo, escreveu um livro brigando com o nosso tipo. Ah, mas o Herculano Pires era fantástico, eu amo ele, ele brigava com todo mundo. Maravilhoso. Porque isso também é uma coisa boa, quando você tem os polos para poder divergir. Porque tem gente que acha que o mundo tem que ter um pensamento só, e não, é bom que existam dois pensamentos, até para a gente poder ter escolhas. Peraí, isso aqui faz sentido e isso não faz sentido. E depois a gente começa a descobrir que ninguém tem 100% da razão, né? A gente começa a descobrir isso, ninguém. E o Herculano Pires, um homem extremamente sábio, né? Mas esse pesquisador aqui, o Dr. Alexander, talvez ele seja espírita. Ele é espírita, ok. Então, é um pesquisador espírita. Mas o que eu quero dizer é que existem várias pesquisas feitas por pessoas que não são espíritas, e, no entanto, vêm comprovar coisas que o espiritismo fala, sem querer. Né? Por exemplo, a neurociência. A neurociência não está preocupada com o que o espiritismo pensa. Mas se você começar a estudar a neurociência, você vai ver que casa com tudo que está aqui. Então, Kardec não está envelhecido, como eu já cheguei a escutar. Kardec está ultrapassado. Oi? Como é isso? Não, porque já tem mais de 150 anos. Não, então Jesus está mais do que ultrapassado. Então, né, se Kardec está ultrapassado, mais de 160. Agora, se você falar para mim, o linguajar da época de Kardec está ultrapassado, tudo bem. Mas a pesquisa, a totalidade da obra, gente, não vai passar. Daqui 2000 anos vai estar em pé, valendo. Porque é uma obra que está além, né? Deixa eu ver. Bom, nossa, falei rápido tudo, gente. Nossa, hoje eu tô rapidinha, mas também já está na hora de terminar. O que é importante vermos de tudo isso? Que as modificações, os pensamentos nossos, eles atuam sim no nosso corpo. A ciência já prova. Não são só palavras. Quando Jesus disse, orai e vigiai, não é só religião.
é científico. Como que está o seu pensamento? O que você está pensando? E eu tenho escutado bronca direto do meu mentor. Que pensamento é esse, Sônia? Uai, né? Quando a gente vê, a gente está desviando o foco. Quando a gente vê, a gente está desviando o foco. E é muito fácil, principalmente com redes sociais, você desviar o foco. E eu não estou falando que não é para assistir, não é para ver redes sociais, não é para a gente ter uma vida ali de clausura. Não é isso. Mas, cuidado com o que a gente pensa. A gente tem que saber o que a gente quer para a nossa vida. O nosso foco, o que queremos. Porque o nosso pensamento, ele vai criar modificações no nosso perispírito. E o nosso perispírito vai modificar o quê? Nosso corpo. Vai modificar. E não precisa esperar a próxima vida. Isso pode acontecer agora. Escutamos muito pessoas falando, e o câncer é por causa de pensamentos ruins. Eu não concordo 100% com isso. Eu acho que sim, existem fatores aí, mas não precisa ser necessariamente por pensamentos ruins. Mas nós sabemos que todas as doenças advêm do nosso próprio modo de ser, de pensar, de ver a vida, de enxergar a vida. E é fácil corrigir os nossos pensamentos, gente? Não sei para vocês, né? Mas para mim não é. É um desafio todos os dias. Mas nós estamos aqui para encarar os desafios. Deus não exige que sejamos santos, apenas que nos esforcemos. Estamos nos esforçando? Estamos buscando ser uma pessoa melhor para os outros e, acima de tudo, para nós mesmos? Porque não podemos esquecer, amar a Deus como a si próprio. Né? Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo, como a si próprio. Então, eu estou me amando o suficiente para poder dar amor para outras pessoas? Porque se eu estou sempre nervosa, se eu estou sempre agitada, como que eu posso dar bons pensamentos para outras pessoas? Como que eu posso dar boas palavras para outras pessoas? Quando vê, estamos fazendo igual a mensagem. Estamos já criticando, estamos julgando. Né? Então aconteceu um fato importante aqui, muito triste esses dias, aqui no bairro para vocês, né? E aí, quando vê, as pessoas já estão julgando esse ato. Mas a gente não sabe de nada, a gente não dá conta da nossa vida, como que a gente quer julgar a vida dos outros, né? Então eu volto a Santa Teresinha, que ela diz: a nossa missão é de sermos anjos da paz. A missão de ser juiz é de Deus. Então vamos apenas ser anjos da paz. E em primeiro lugar conosco mesmo. Porque sim, está mais do que provado que os nossos pensamentos alteram, sim, o nosso corpo físico. A música iniciou falando da paz. Oi? A música iniciou hoje falando da paz. Exatamente, a música falando da paz, exatamente. A paz, ela começa dentro de nós. O próprio Emmanuel, agora você fez eu lembrar disso, o próprio Emmanuel fala, a construção de um mundo melhor começa dentro de nós. Eu vejo as pessoas, a maior parte das pessoas falando, esse mundo está ruim, precisa de um mundo melhor. E aí vem aquela pergunta, beleza, o mundo está ruim, e o que nós estamos fazendo para esse mundo estar melhor? Beleza, o mundo está ruim, e por que nós encarnamos aqui? Foi por acaso um acidente? A cegonha errou? Estava passando assim, caiu. A Sônia caiu, não era para a Sônia nascer aqui, a Sônia era para nascer num planeta de luz. Não, tá tudo certinho, tá tudo no lugar certinho, tá tudo no esquema como tem que ser. Então, se estamos aqui, existe um motivo de estarmos. Né? E aí é hora de, talvez, não entender o motivo pelo qual estamos aqui, mas entender o que podemos fazer
para nos melhorarmos, para buscarmos uma outra escola, para estarmos ascendendo. E aí sim termos condições de levar outros conosco. Porque quando nós estamos lá embaixo, querendo ser caridosos, a gente só vai levar os outros para o buraco também, porque se eu estou no buraco, eu vou levar os outros para onde? Para o céu? Não tenho condições. Né? Queridos, acho que já deu, né, o tempo. Obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Obrigado pelo papo. Aquela frase, né? Eu não consigo colher o mundo, mas posso plantar a minha semente. Exatamente. A nossa obrigação é plantarmos a nossa semente e regarmos todo dia, colocarmos adubo, porque se só plantar e deixar ela lá também não vai dar certo, né? Olha, eu já estendendo aqui, ele me fez lembrar a parábola do semeador, né? A semente caindo no meio das rochas também. Então é um trabalho de formiguinha, né, seu Pedro? Todos os dias, incansável. Obrigada, queridos. Obrigada.